Abramos a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e nós vamos estudar hoje a partir do verso 18. Romanos capítulo 8 e nós trataremos do verso 18 até o verso 29. Eu vou utilizar a seguinte metodologia: nós não leremos todo o texto na sua íntegra, mas nós leremos o texto conforme o caminhar da exposição. Nós faremos desta forma. Então nós leremos primeiro de 18 a 25, haverá exposição, depois de 26 até o verso 30, haverá exposição e por fim, de 31 a 39, havendo a exposição final e por fim, a aplicação da palavra de Deus. Antes, porém, é necessário recordar aqui alguns pontos desta carta magnífica de Paulo aos Romanos. Essa carta, ela talvez seja a mais comentada de todos os livros da Bíblia. E de vez em quando surge um novo comentário desse livro, tal é a magnitude, tal é a profundidade teológica que nós encontramos aqui. E Paulo, ele fala a partir do capítulo 1, acerca da soberania de Deus e da salvação do seu povo. Seu povo porque eleito na eternidade. E o capítulo 8, muitos comentaristas concordam em dizer que temos aqui um ápice, temos aqui um ponto máximo dessa carta, quando, num belo estilo literário, Paulo vai fazer aqui uma distinção no capítulo 8. Ele vai fazer um paralelo entre a carne, que poderíamos chamar de os instintos pecaminosos, e o próprio Espírito Santo. Isso já começa de forma contundente a partir do verso 1, quando Paulo, do verso 1 ao verso 11, ele vai falar da lei do Espírito, da vida, versus lei do pecado e da morte. Podemos perceber isso com clareza, porque no verso 2 ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo está falando aqui que a lei do Senhor, ela não era capaz de salvar, ela apenas apontava para o nosso pecado. Por isso foi necessário que Cristo então viesse, nos salvasse, para que pudéssemos retornar a esta lei e poder cumpri-la em Cristo Jesus. E quando encontramos ainda esse paralelo entre a carnalidade e o Espírito Santo de Deus, nós também encontraremos o espírito de adoção versus espírito de escravidão. Isso está do verso 12 ao verso 17. Fala de escravos e de filhos, mostrando que nós somos filhos do Senhor, não somos mais escravos do pecado, enquanto que os ímpios, eles continuam escravos do pecado, eles não têm outra coisa senão pecar e afrontar ao Senhor. Portanto, é esse o grande paralelo que nós encontramos no capítulo 8. Talvez numa linguagem mais simples, poderíamos utilizar o Salmo número 1, quando fala daqueles que são remidos do Senhor e daqueles que são ímpios. O remido é uma árvore plantada junto a ribeiros, a folhagem não murcha, no devido tempo dá o seu fruto, e nós encontramos também o ímpio. O que é o ímpio? É uma árvore? Não. É uma murta? Não. É um pedaço de mato, um mato plantado, erva daninha? Não, é palha. Palha que o vento leva e vai embora. Ninguém considera uma árvore, uma palha, melhor dizendo. Nós consideramos a árvore. Todas as vezes que nós vamos lá para o bairro Pintolândia, todo mundo usa, inclusive, como referência: olha, é antes da mangueira, depois da mangueira. Nós consideramos, mas palha, ninguém considera. Esse é o grande paralelo que Paulo faz aqui. Ele vai mostrar a magnitude da obra de Deus em nós, por meio de Cristo Jesus. E a tese de Paulo, ela é muito simples, porque ele vai dizer que Deus não tirou o pecado de nós. O que eu quero dizer com isso é que nós continuamos pecadores, continuamos a pecar, mas Deus nos deu a possibilidade em Cristo Jesus de dizer não ao pecado, e somente pela força de Cristo Jesus, somente nele. Por isso encontramos aqui no capítulo 8 uma ênfase demasiada em Paulo acerca do Espírito Santo de Deus,
mostrando a obra desse Espírito Santo. E é claro que, ao olharmos esta ênfase tão bendita e bela de Paulo, mostrando a obra do Espírito Santo na nossa vida, estabelecendo claramente o contraste entre nós, salvos, e os ímpios, isso nos leva a pensar a obra da Trindade. Porque a teologia reformada, ela é muito clara em afirmar que, por exemplo, Deus, o que Deus Pai fez? Ele planejou todas as coisas, como soberano. E o que foi que o Filho fez? Ele executou os planos do Pai. E o que o Espírito Santo fez e faz? Ele aplica esta obra feita em Cristo e planejada por Deus. É por isso que nós estamos aqui, há 2000 anos da vinda de Cristo. Nós estamos aqui, há centenas de séculos depois de Adão e Eva, e encontramos a mesma mensagem de salvação. Isto só é possível porque o Espírito Santo, ele preserva esta obra e ele aplica esta obra em nós. Por isto, em termos de salvação, em termos de comunhão com Deus, redenção, não há nenhuma diferença entre nós e Abraão. Porque Paulo diz que Abraão não foi salvo pelas obras. Ele não foi salvo por um sistema diferenciado de salvação. Ele foi salvo pela fé. Essa fé que depositou no Senhor. E é claro que Abraão, quando ele sacrificava os pequeninos animais, ou grandes animais, ele apontava para o Redentor. Abraão foi salvo por Cristo. Nós somos salvos por Cristo. Adão e Eva, Sete, foram salvos por Cristo. E o Espírito Santo aplica esta salvação e esta obra de Cristo em todos os eleitos de Deus. No Velho Testamento, como sombra do verdadeiro, com todas aquelas práticas, aqueles rituais que eram coloridos, de uma forte visibilidade. Os irmãos imaginam você com a sua família, seus filhinhos, ir para um culto e ali pegarem um bezerro, se esperneando, colocando em cima do altar. Vem o sacerdote e os irmãos sabem o que acontece. Não entrando muito em detalhes, até por conta das nossas crianças, mas os irmãos sabem o que acontece. Uma cena hedionda, uma cena sanguinária, porque apontava para a obra de Cristo, o Cristo que morreu por nós. Por isso, o argumento de Paulo é que a nossa salvação, ela é garantida pelo Senhor Deus que planejou, pelo Filho que executou e pelo Espírito Santo que conosco anda e aplica esta mensagem, esta obra, esta salvação em nós. E quando entendemos esta grande introdução, por assim dizer, com base no texto que nós escolhemos aqui, a partir do verso 18, nós vamos encontrar aqui 3 dimensões. Então, Paulo fala da lei da morte e a lei do Espírito. Ele fala da nossa filiação para com Deus e aqueles que são escravos e bastardos. Agora, Paulo vai fazer uma demonstração desta obra, ou uma aplicação desta obra em nós. Paulo, ele até aqui tratou de maneira teológica, doutrinária, mas a partir do verso 18 ele vai tratar agora de maneira prática. Ele começou com a ortodoxia e agora ele vai tratar de ortopraxia. E essas 3 aplicações, ou esses 3 níveis que encontramos aqui, a primeira do verso 18 ao verso 25, a segunda do verso 26 ao verso 30, e a terceira do verso 31 ao verso 39, podemos encontrar aqui claramente a esperança, a fé e o amor. Como é lindo perceber essa estrutura que subjaz o texto de Paulo. E ele vai ser muito prático, porque ele vai mostrar de fato o que nós padecemos nesse mundo, mas o que de fato nos aguarda também no Senhor Jesus. Portanto, vamos ver essas 3 dimensões. E a primeira dela é a dimensão da esperança, verso 18 ao verso 25. Acompanhe comigo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados
com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nessa dimensão da esperança, Paulo vai trazer aqui, de maneira muito prática, a nossa vida como crentes nessa terra. O argumento central aqui é a forma como Paulo aponta para uma glória que ainda será revelada. Uma glória que ainda há de se manifestar. E Paulo, com isso, vai mostrar o paralelo entre uma vida de sofrimento, em conjunto com uma criação que sofre, e ao mesmo tempo, a esperança da própria criação e a nossa esperança em Cristo Jesus. Por que Paulo faz esse tipo de aplicação? Porque ele vai responder ao verso 17. O verso 17 é uma afirmação teológica, doutrinária, onde diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. O que Paulo traz aqui é aquilo que ficou conhecido como a união mística do crente com Cristo. Nós estamos no Senhor. E isso é um fato importante, porque a nossa salvação, irmãos, ela não acontece apenas tendo Cristo lá no céu e de lá enviar a salvação, dizer, ok, você está absolvido, fique tranquilo. Não. Mas a salvação, a redenção, a nossa vida como crentes é estar em Cristo Jesus. É estar nele. É andar nele. E é exatamente nesse contexto que Paulo vai dizer, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, se nós temos uma glorificação e se nós aguardamos esta glorificação no futuro, significa dizer que até lá nós sofreremos com Cristo. E veja que Paulo, ao falar deste sofrimento, ele vai utilizar aqui um verbo, gemer. Ele vai usar a expressão gemido. Essa expressão, ela tem exatamente o mesmo significado que encontramos na língua portuguesa. É o gemido, é a expressão de dor, é a expressão de uma tristeza que nos aplaca, de algo que nos pressiona. E Paulo vai dizer em primeiro lugar que esse gemido, ele está na criação, está em tudo que nos rodeia, está no seu jardim, está no seu cãozinho ou no seu gato de estimação, está nos insetos que voam, está nos passarinhos que circulam pelo ar. Há um gemido da parte desta criação. E é claro que este gemido, Paulo nos explica. Verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É interessante porque Paulo ele usa uma expressão aqui, a criação ela geme, ela padece, ela se descontrola, e enquanto isso ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que isso significa? Nós já não estamos aqui, não somos filhos de Deus, não estamos diante da criação, ela já não nos vê, sim, mas não ainda de maneira glorificada. O que de fato Paulo argumenta é que
a criação, tudo aquilo que compõe a criação, um dia, e ela aguarda por isto, verá os filhos de Deus, eu e você, glorificados. E isto aponta para a ressurreição, isto aponta para a vinda de Cristo. E é claro que aqui nós poderíamos fazer um paralelo, dando o exemplo da mulher que terá um filho. A mulher, ela engravida, e quanto mais o ventre, a barriga cresce, os incômodos surgem, mas ela sabe que há de passar por um momento muito difícil, a não ser que ela faça cesariana, pelas circunstâncias, e ela sabe que ela terá uma dor atroz, ela entra em trabalho de parto, e aquilo é uma dor terrível, e ela vai para o hospital, e essas dores, elas vão diminuindo o seu tempo, que são as contrações, depois ela tem uma dilatação brutal do seu corpo, para que o filho nasça. Os médicos afirmam que essa é uma das maiores dores que existe, as maiores dores que existe para o ser humano, é o cálculo renal, o infarto, e também o parto. E a mulher então se submete àquilo, por vezes aos gritos, aos gemidos, sofrendo. Mas quando o bebê nasce, e ele é colocado sobre ela, e ela olha para o seu filho, ela olha para a sua filha, isso muda tudo. E às vezes, a mamãe pode até sair do hospital dizendo, eu não vou ter mais filho, é muita dor. 2 anos depois está grávida de novo. É assim. Por quê? Porque embora haja um sofrimento, há uma glória. A mãe sabe muito bem que essas dores, elas acontecem, mas o resultado é o surgimento de um filho amado. É exatamente essa a expressão que Paulo utiliza aqui. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação, o surgimento dos filhos de Deus glorificado. Ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a criação, amados, aguarda a nossa glorificação. Não sabemos de que maneira isso ocorre, mas há algo nela que anseia por isto, que se coloca diante do Senhor. E é claro que enquanto isso não acontece, Paulo fala que esta criação, ela vivencia as angústias da corrupção. E irmãos, é exatamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O que é essa pandemia que tem matado os nossos entes queridos? O que é essa contaminação? O que é esse vírus circulando? Senão a manifestação da criação que geme, que foi afetada pelo pecado, que foi corrompida por nossa causa. Nós sujeitamos a própria criação a esta situação. É por isso que existem catástrofes que são peculiares à criação, é por isso que existe terremoto, é por isso que existe tsunami, é por isso que existe tempestades, é por isso que existe pandemia, é por isso que existem doenças, é por isso que essas questões todas são manifestas nessa criação que geme, ela geme para ser redimida. Mas veja que Paulo, ele não fala apenas do gemido da criação, mas ele também fala do gemido dos filhos de Deus. É o que ele fala a partir do verso 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, aquilo que a criação aguarda, nós também aguardamos. O dia em que seremos glorificados no nosso corpo. Por isso Paulo diz que nós gememos, mas há aqui uma expressão, amados, que nos traz tranquilidade. Porque ele diz que sim, nós gememos, mas nós temos as primícias do Espírito Santo.
Você sabe o que significa primícias do Espírito Santo? Eu vou explicar para você. Na época de Paulo, muitos comerciantes, eles vendiam fruto da terra, ou animais. E eles vendiam grandes lotes para outros comerciantes. E é claro que, por vezes, como costume, não havia o hábito de se visitar o pomar ou visitar o pasto onde os animais estavam. Então aquele fazendeiro, ele levava amostras, ele tomava das primícias do seu rebanho, ou da sua horta, do seu pomar, e ele levava uma pequena porção no mercado. Então os compradores que estavam ali olhavam para as primícias e disseram: nossa, mas que fruto, isso aqui são suas primícias? São. Então a sua plantação deve estar excelente, os seus animais devem estar saudáveis, eu portanto quero comprar todo o seu produto. Veja que quando o comerciante levava, ele não levava tudo ainda permanecia no seu lugar aguardando o momento da compra, mas ele levava as primícias. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Nós ainda não vivemos toda a glória que teremos no futuro, mas nós vivemos permitam-me a expressão, degustação. Nós vivemos as primícias, nós vivemos uma pequenina demonstração. É aquilo que João, na sua epístola, trata de o já, as primícias, as demonstrações, e o ainda não, a glória que certamente teremos no nosso corpo. Por isso Paulo vai dizer que, apesar do gemido, nós temos uma esperança. Você está esperançoso, irmão? Você está esperançosa, minha irmã? Nesse tempo de pandemia, nesse momento difícil, onde entes queridos se foram, outros estão entubados, outros certamente contrairão esse vírus. Você está esperançoso? É exatamente isso que Paulo nos diz. O Espírito Santo nos concede as primícias da eternidade, uma amostra dessa eternidade. Por exemplo, agora, neste exato momento, neste culto solene, nós estamos vivendo as primícias do Espírito Santo, porque um dia teremos um sábado eterno, um Shabat eterno, um descanso eterno, onde iremos cultuar e adorar ao Senhor por toda a eternidade, na tão esperada bodas do Cordeiro. Mas nós não estamos lá ainda, nem chegamos, mas nós podemos desfrutar, ainda que de maneira imperfeita por nossa causa, as primícias do Espírito Santo. Isso que vivemos aqui, o diálogo que tivemos com o Senhor, e agora ouvindo a sua instrução, isto acontecerá na eternidade. E é isto que nos motiva. É aí que está a nossa esperança. Portanto, sabemos que a nossa esperança não se baseia nas circunstâncias, mas a nossa esperança se baseia na promessa. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a dimensão da esperança, ainda que estejamos num momento muito difícil, mas esperançosos, e estar esperançoso não é, tomara que aconteça, mas estar esperançoso é, vai acontecer e eu aguardo, ainda não vejo, mas certamente viverei. Paulo, do verso 26 ao verso 30, ao terminar a dimensão da esperança, ele de alguma maneira vai falar da dimensão da fé. Versos de 26 a 30, acompanhem comigo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou,
e aos que justificou, a esses também glorificou. Os irmãos se lembram quando eu disse que Paulo, falando sobre o sofrimento nessa vida, existe um gemido da criação, existe um gemido do crente, também existe um gemido do Espírito Santo. Veja que amor. O Espírito do Deus vivo não está lá no céu a olhar para nós com cara carrancuda, dizendo: ande, seja maduro, pare com isso, continue em frente, você não tem por que ter essa atitude. Não. Mas como o autor de Hebreus nos ensina que Cristo padeceu a nossa dor, e Paulo mesmo afirma isso aqui em Romanos, que ele tomou sobre si as suas dores, ele vivenciou a nossa dor como ser humano. Paulo diz que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus Pai, geme conosco. E de que maneira isso acontece? Primeiro, irmãos, é pelo fato de que nós somos burros, incautos e muito pequeninos diante do Senhor. Nós não sabemos orar como convém. Meu irmão, todas as vezes que você levantar a sua voz para orar ao Senhor, você está fazendo algo que não sabe. E os irmãos imaginam se o nosso Deus, aguardando em nós mesmos a maturidade para essa oração, esperasse o momento da nossa maturidade, nunca teríamos diálogo com Ele, nunca conversaríamos na intimidade com o nosso Senhor. Por isso Ele mesmo envia o seu Espírito, e o Espírito do Senhor nos auxilia na oração. E veja como Paulo, ele diz, no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, quando estamos cambaleantes, quando estamos espremidos e esmagados, Ele concede o seu braço forte para nos conduzir. E por que Ele faz isto? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos que não podem ser exprimidos. A ideia aqui, irmãos, é que nós devemos sim orar, porque é um dever. Mas também mostra que muitas vezes não sabemos o que pedimos. É como uma criança. Ouvi isso de um certo pregador e achei interessante. É como uma criança que por ela mesma passa pelos matos, jardins e começa a catar tudo quanto é flor para levar para sua mãe. E ela cata flor, cata erva daninha, cata tudo que tem. E quando ela entra em casa com aquela alegria, com aquela erva daninha, espinho, a terra, e entra alegre para entregar para sua mãe, aí o pai diz: ei, vem cá, que é isso, meu filho? Vou entregar para a mamãe. Não, mas calma, traz aqui. Aí o pai pega esse conjunto de flores e mato, retira a erva daninha, separa as flores, coloca nas cores certas, lava, às vezes até perfuma, passa uma fita e entrega para o filho e diz: agora vá lá e entregue para a mamãe. É isto que o Espírito Santo faz conosco, nas nossas orações, porque nós não sabemos orar. Por isso Ele nos auxilia, porque nós sabemos pela palavra de Deus, que o Senhor Deus responde à nossa oração, e essa é a nossa confiança, e isto se cumpre quando nós oramos a vontade do Senhor. Em 1 João 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E de que maneira a nossa oração chega ao Senhor para cumprir a sua vontade?
por meio da obra do Espírito Santo, enquanto oramos, e somos como aquela criança que passa pelo mato, passa pela praça e vai colhendo tudo para entregar à sua mãe. O Espírito Santo é como aquele pai que vai tomar aquilo, vai filtrar, vai depurar, e aquilo que é vontade do Senhor, entregar ao trono da graça, e o Senhor responderá à oração. Às vezes nós queremos um sim do Senhor, insistimos isto no clamor, e não está errado isto, desde que na nossa mente isso seja para a glória do nosso Deus, mas o que recebemos é um não. Houve uma contrariedade? A nossa oração sim, mas aquilo que o Espírito Santo levou ao Senhor foi perfeito, e o Senhor responde à nossa oração por meio do Espírito Santo. E veja que isto possui um propósito. Há um propósito de Deus na nossa vida. Verso 28 ao verso 29 nos mostra isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, esse é um daqueles textos que é extremamente manipulado, ou por ingenuidade, ou por cretinice mesmo, de forma que retira do seu contexto o significado. As pessoas olham e dizem assim: olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas que bem é este? É o bem-estar? Então seria como o bem-estar de João Batista, que por causa de uma megera teve a sua cabeça cortada, estando ele abandonado numa cadeia? Ou como Paulo, que foi decapitado? Esse é o bem? Esse é o conforto? Ou como o próprio Pedro, que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo? Esse é o bem. Precisamos entender, amados, que existe um propósito. Quando Paulo diz assim, na obra do Espírito Santo, essa obra que o Espírito Santo realiza em nós, gemendo por nós, juntamente conosco, diante das dificuldades que nós passamos nesse mundo, ele diz: sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Veja lá o verso 29. Portanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou para, propósito, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o seu bem, para o meu bem, para que em nós seja forjado Cristo o Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, não para termos simplesmente a melhor casa dos nossos sonhos, o carro, o carrão que desejamos, o emprego que ansiamos. Não é necessariamente isso, embora estas coisas possam participar desse processo do Senhor Deus. Mas o alvo não é o nosso bem-estar, o nosso luxo, o nosso conforto. Podemos tê-lo do Senhor. Mas o alvo é nós nos parecermos com Cristo, para que Cristo seja o primeiro, o primogênito. É para isso que todas as coisas cooperam. Esse é o propósito. É por isso que a nossa filiação, ela tem início na eternidade. Nós nos tornamos filhos historicamente, claro, na nossa conversão, mas isso foi planejado na eternidade. Por isso Paulo remete aqui à predestinação. E aí quando ele fala sobre isso, ele diz no verso 30, toda a dimensão dessa escolha do Senhor e desse alvo de nos parecermos com Cristo. Como devemos nos parecer com Cristo? Por que devemos nos parecer? E quando isto começa? Paulo diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Essa é a bendita chamada, é a santa vocação para aqueles que são eleitos do Senhor, para que tenham a Cristo como Senhor. E ele diz: aos que chamou, a esses também justificou. Portanto, não há apenas o chamado, vinde a mim, mas há a passagem pelo altar do sacrifício.
Quando nós olhamos a disposição do tabernáculo e do templo no Velho Testamento, você tinha a porta, você tinha ali o altar, depois a pia, e em seguida o tabernáculo ou o templo. Existe um chamado da porta, e quando nós entramos, a primeira coisa que deparamos é o altar do sacrifício, é a cruz de Cristo no Calvário. Por isso somos justificados, e ele diz, aos que justificou, a esses também glorificou. A expressão glorificou aqui está no passado, porque mostra uma ação completa, e mostra a obra de Deus antes da fundação do mundo. O alvo é a glorificação. O alvo é a glória em nós. O alvo é usufruirmos, desfrutarmos desta glória, que estará em nós mesmos, no nosso corpo. E por que isto? Porque seremos parecidos integralmente com Cristo Jesus. Por isso, se alguém perguntar para você, por que você foi eleito? Por que você foi salvo? Qual é o propósito? Talvez você responda, né? É para ir para o céu, escapar do inferno. Ok, não está de todo errado, claro. Mas se você quer dar uma resposta clara, bíblica, profunda, diga assim, para que eu, mais e mais, me torne como Cristo. E é por isso que, nesse alvo final, nós encontramos a glorificação dos filhos de Deus, glorificação esta, que a criação aguarda com gemidos, que nós aguardamos com gemidos, e que o Espírito Santo, gemendo, nos conduz para este alvo. E aí, por fim, amados, quando nós temos a visão da dimensão da esperança, quando temos a dimensão da fé, e onde está a fé aqui, Alfredo? Claro, está aqui no verso 30, quando diz que o Senhor nos chamou, Ele nos justificou, e por conta disso há de nos glorificar. Isso é um ato de fé. Nós somos chamados e atendemos à santa vocação pelo exercício da fé que o Senhor Deus colocou em nossa vida. Aí então Paulo, ele entra, ele desemboca, ele nos traz a dimensão do amor. Esperança, fé, sabendo que o Espírito Santo conosco está, agora vem a grande dimensão do amor. E o que nós temos aqui não é outra coisa senão uma doxologia, uma manifestação de adoração num estilo que demonstra a grandiosidade de Deus. Diz assim, acompanhe comigo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a conclusão de Paulo. É o amor de Deus para conosco. E a garantia desse amor está exatamente no verso 1, que introduz essa sessão de Paulo. Quando no verso 1 do capítulo 8 ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, quando Paulo ele menciona, iniciando o capítulo 8,
para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele demonstra todo o argumento que vimos, o argumento teológico, e depois a aplicação a partir do verso 18, que é o que nós estamos vendo aqui. Paulo encerra ao falar do amor do nosso Deus. Paulo traz 5 perguntas. 5. Que ninguém pode responder. Somente o Senhor. Por isso, nós vamos encontrar na atuação de Deus o amor do Senhor a seus filhos, nós, no Filho que é Cristo. E quais são essas perguntas? A primeira, quem é contra nós? Verso 31. Quem pode ser contra nós? Quem há de nos derrubar, nos destruir? Por isso que Paulo diz que diremos à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós? O diabo? O mundo? A nossa carne? Deus está conosco. Quando Paulo disse Deus é por nós, a preposição utilizada é que Deus nos cobre, como uma galinha cobre os seus pintainhos, os seus filhotes. Deus nos cobre, ou seja, Deus se coloca no nosso lugar. É como se nós estivéssemos, os maridos, com as respectivas esposas, e de repente parte um pitbull. E você vê o desespero da sua amada, o que você faz? Fique atrás de mim, meu amor. Eu resolvo isto. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Todo o universo, incluindo a parte malévola desse universo, ao olhar para nós e tentar algo contra nós, ele se depara com Deus. Se lembram quando Paulo estava indo para Damasco e ele caiu por terra? O que foi que Cristo disse? Saulo, Saulo, não foi porque persegues os meus filhos, porque persegues a minha igreja, também. Mas Cristo disse, Saulo, Saulo, porque me persegues. A ideia aqui é aquela que nós encontramos em Deuteronômio 32:10, quando a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas afirmam, achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o. Eu vou ler de novo, irmãos, preste atenção. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, de feras, predadores. Rodeou-o, quem? O Senhor, e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Ah, irmãos, quantas vezes precisamos nos lembrar que somos a menina dos olhos de Deus. Não há parte mais protegida do nosso corpo por instinto do que os nossos olhos. Aliás, ele já possui, não é? O Senhor Deus, como Criador, já colocou o ato de fechá-lo. Você protege. Por isso, nada pode vir contra nós. A segunda pergunta, o que Deus poderá negar a nós para o nosso bem? Verso 32. Diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, é por isso que nós precisamos remeter à nossa mente aquilo que Paulo falou sobre a obra do Espírito Santo. Deus não nos concede tudo o que nós queremos para o nosso mimo, às vezes por nossa criancice. Deus nos concede tudo aquilo que nos fará bem. As crianças sabem disso. Se as crianças vivessem a sua própria sorte, chocolate de manhã com pizza. Meio-dia, hambúrguer. À noite, sorvete. Mas os pais sabem que isso pode matá-la. E é nesse espírito que nós encontramos
E quando Paulo diz que o Senhor Deus não nos nega nada daquilo que é bom, é porque Ele deu aquilo que havia de mais precioso em suas mãos, mente e coração. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. E talvez você às vezes não entende isto, mas veja quem você foi, veja quem Cristo é, e Ele voluntariamente se esvazia da sua glória, sem perder a divindade, claro. Ele vem para essa terra e Ele se torna obediente, escravo e morre na cruz. Ele experimenta a morte, as dores e ressuscita como presente de Deus. O que Deus vai nos negar? Se Ele foi capaz de dar o seu Filho por nós, o que Ele vai nos negar? Absolutamente nada. Veja que Ele nos concede tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que faz com que cada vez mais nos pareçamos com o seu Filho, ainda que essas dádivas, em alguns momentos, sejam desagradáveis. Às vezes Deus nos dá, para que nos pareçamos com o seu Filho, riqueza, conforto, saúde, bem-estar, paz. Mas Deus também pode nos dar, como benefício, como um bom presente para nós, a guerra, a doença mortal, a perseguição, a dor, o gemido. Tudo é para o nosso bem. Por isso, em seguida, Paulo faz a terceira pergunta: quem nos acusará? Verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E veja que em seguida encontramos a outra expressão: quem nos condenará? Verso 34, ele vai dizer assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo, na sua terceira pergunta, quem nos acusará? Nós poderíamos responder: todo mundo. Mas o único que tem poder para nos acusar, nos justifica. Num dado momento, levaram uma mulher em franco adultério na presença de Cristo. Disseram assim: olha, a lei manda matar. Cristo disse assim: ok, então quem não tem pecado pode matar. Ele se abaixou e começou a escrever na terra. Isso é uma das muitas perguntas que eu farei para Cristo. Senhor, o que tu escreveste ali, não é? No chão. O que estavas a escrever ali? Todos saíram. E Cristo olhou para ela e disse: onde é que estão os teus acusadores? Se foram. Aí ele olha para ela e diz assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. E é óbvio que não há condenação, e o ambiente aqui é tribunal. Por quê? Porque é muito simples. Imagine você no tribunal e um juiz altíssimo sentado num trono julgando todas as coisas, e uma pessoa ao seu lado que não conhece a Cristo, não conhece aquela situação, pergunta assim: mas eu vejo que você está tão sereno, você não está com medo, você não está vendo que ele está julgando, você não está vendo que ele está condenando as pessoas à morte eterna, e você aí, até parece que você tem advogado, por acaso você tem algum advogado? E aí nós vamos apontar para o trono. Por acaso você tem algum resgatador, alguém que vai te salvar aqui? Nós vamos apontar para o trono. Por acaso existe alguém aqui que vai rogar por você, que vai clamar pela sua vida? Nós apontaremos para o trono. Mas Ele é o juiz. Sim, mas Ele é o meu Redentor. Nele, no juiz, fui redimido. Por isso Paulo diz que Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós, Ele governa para nós, intercede por nós. É o juiz. Como nós estaremos em paz naquele dia do grande julgamento?
contemplando o desespero dos ímpios, que com a sua vida afrontam ao Senhor, que com o seu pecado afrontam a Deus, que afrontam ao Senhor, quebrando todos os mandamentos, toda a ordem moral de Deus, pecadores que serão condenados pela ira santa do Cordeiro, Cordeiro este que intercede por nós. E quando Paulo fala deste Senhor que nos protege, que nos concede todo o bem, que não nos acusa, que não nos condena, ele diz, tudo isto está na dimensão do amor. E aí ele faz a última pergunta: quem nos separará desse amor? E aí Paulo então vai usar uma série, é claro que aqui ele não esgota tudo que vivemos na vida, mas ele vai mostrar aqui uma parte daquilo que podemos viver. Ele fala tribulação, tribulação aqui é pressão, é aperto, situações em que nós por vezes não encontramos saída. Ele fala de angústia, a palavra angústia aqui significa estreiteza, é como algo que vem apertando, é como se nós corrêssemos num corredor e esse corredor fosse afunilando, é angústia. Ele fala de perseguição, a ideia aqui é caça, caçadores armados até os dentes para nos matar, perseguindo-nos. Ele fala de fome, fome é escassez, é não ter nada, é acordar de manhã e não ter aos olhos do mundo nenhuma esperança. Ele fala de nudez, nudez é pobreza extrema, é não ter o que vestir, é não ter calças, um short, uma saia, nada, você não tem, você é despossuído. Ele fala de perigo, perigo aqui são ameaças, ameaças visíveis, de pessoas que querem nos destruir, ameaças invisíveis, de espíritos malignos, do mundo e da nossa própria carne, ameaças que podem surgir na pessoa de um vírus. Ele diz espada, a palavra espada aqui é morte. Será que a morte é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Lembrando que a morte é o ente mais poderoso que ainda atua na nossa vida, nos espizinhando, nos fazendo sofrer, nos fazendo chorar. Será que ela é capaz, todo o poderio que possui em suas mãos é capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E quando Paulo fala sobre tudo isso, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, ele diz assim: amados, faz parte. Esse é o cardápio. Essa é a nossa vida. Por isso ele vai mostrar dois aspectos importantes. O primeiro, a nossa própria parte. Ele diz assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por isso Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A porta é estreita, a vida é sofrida. O crente verdadeiro, ainda que ele viva numa nação livre, democrática, em paz, mas ele vive uma vida de sofrimentos, a começar pela sua própria luta contra o pecado, e que advém das coisas que nos circundam. É por isso que num momento como esse que nós vivemos, de uma pandemia, não temos que ficar: mas o que está acontecendo? Não, o mundo fica assim: e agora? Essa situação, não temos nenhuma perspectiva, e não tem mesmo, porque segundo alguns estudos, salvo o melhor juízo, até quem toma vacina pode contrair e morrer. E agora? Mas para nós isto é tranquilo, porque Pedro diz que o depurar do fogo de Deus começa onde? Lá na praça? Começa no palácio do governo? Começa aqui.
entre nós. Portanto, Paulo diz: pare de perplexidade. É assim mesmo. Nós estamos nessa terra e sofremos. Porém, ao sofrermos, contamos com a presença do Senhor. E aí então Paulo não fala apenas da nossa parte no sofrimento, mas da parte de Deus no verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, não em nós mesmos, mas por meio daquele que nos amou. É no amor de Deus que somos vencedores. O Senhor não nos transforma em super-homens, em pessoas dotadas de saúde, vitalidade perene, não. Ele nos transforma de vermes em pessoas que estão em Cristo Jesus, fruto do seu amor. Por isso, somos amparados por Ele. Nenhuma tentação, nenhuma prova vos sobreveio que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação vos dará livramento, de sorte que a possais suportar. Que possais suportar. Sabe aquele nosso querido irmão que perdeu a mãe e uma semana depois perdeu o pai? O Senhor o ampara. A ideia de mais que vencedores aqui traz a ideia de sobrepujar, de suportar, de estar firme, de não ser abalado até a morte, de permanecer de pé em Cristo Jesus. Por isso, essa força que nós temos vem do amor do nosso Deus. E há uma última expressão, quando eu quero concluir aqui a exposição da Escritura Sagrada. No final, quando ele fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Cristo. Tudo é Cristo. O Espírito Santo, que é o Espírito que procede do Pai, é o Espírito de Cristo. E como que nós podemos ver Cristo aqui? Primeiro, nós estamos nele. 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós possuímos o seu Espírito, o Espírito de Cristo. Versos 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 17 diz que essas promessas se aplicam a nós, porque somos co-herdeiros com Cristo. Diz assim Paulo: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros e cofiliados com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sofrer nessa terra, por causa do bem que Deus nos concede, é fazer com que nos pareçamos cada vez mais com Cristo. No verso 29, diz que o nosso alvo é sermos como Cristo. Diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo é Cristo na nossa vida. Verso 34, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o amor de Cristo é inabalável. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Cristo, Cristo, Cristo. E quais são as aplicações, queridos irmãos, que podemos trazer para a nossa vida diante da magnitude dessa expressão inspirada que Paulo nos traz, falando
de Cristo. Quero trazer aqui algumas aplicações. A primeira, irmãos, é que vivemos nesse mundo gemendo juntamente com a criação e o Espírito Santo. Não somos privilegiados para o sofrimento. Tudo, incluindo o próprio Espírito de Cristo, geme juntamente conosco. Lembre-se disto. Quando você contemplar uma família de crentes enlutada, gemendo, chorando por causa da morte, estes gemidos vêm também da criação e esse gemido vem também do Espírito de Cristo. Não estamos sozinhos no nosso gemido, apesar de que somos totalmente responsáveis por eles, porque somos pecadores, mas não estamos solitários. A segunda aplicação que eu quero trazer, irmãos, é que nós fomos predestinados, eleitos pelo Senhor, depois chamado, justificado e seremos glorificados com um propósito: sermos parecidos com Cristo. É por isso que os nossos primeiros pais, não só na Escritura Sagrada, mas os puritanos, eles diziam, e incluindo os mártires do primeiro século, eles diziam para nós: é um privilégio sofrer e morrer pela causa de Cristo, porque assim seremos semelhantes a Ele. Claro que nós lutamos pelo conforto, por uma esperança vã, por um mundo que só tem a nos oferecer o mal. Às vezes somos tentados a isto, mas o alvo na nossa vida é nos parecer com Cristo Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, ainda que haja gemido da nossa parte, vivemos as primícias do Espírito Santo. Todas as vezes que um servo de Deus morre, e na cerimônia fúnebre, porque, irmãos, não existe culto fúnebre, viu? Vamos deixar isso bem claro aqui. Não existe culto solene, mas existe cerimônia fúnebre. Em toda a cerimônia fúnebre, onde ali estamos diante do corpo de um querido irmão, nós sofremos e choramos, mas ao mesmo tempo nos alegramos. São as primícias do Espírito Santo. É o já, embora ainda não. É viver aquilo que teremos plenamente na eternidade. E por fim, diante dessa situação tão hedionda que vivemos, tão ameaçadora, irmãos, que tem trazido perplexidade a muitos, precisamos relembrar o que diz o Salmo 30, verso 5. Este salmo diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Convido o pastor Gessé para, nesse momento, orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela bendita esperança que temos. Porque se olharmos somente para este mundo, ai de nós, não há esperança, não há alegria. Somente desilusão, dor, tristeza e morte. Mas em Cristo Jesus, ó Deus, nós podemos encontrar a esperança. Em Cristo, nós temos a fé. E em Cristo está o amor. Obrigado a Deus porque esta bendita obra de Cristo nos livrou da condenação e da morte.
por mais que o nosso corpo mortal venha a se desfazer, por mais que venhamos a morrer, há uma bendita esperança. E nela vivemos e por ela vivemos. Muito obrigado, ó Deus, que seja Cristo glorificado, quer na vida ou na morte. Nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de nós, apesar do nosso pecado, das nossas escolhas, o Senhor Deus na eternidade nos chamou, nos amou, nos justificou e aguardamos o dia da glorificação, ó Deus, onde alguns dos nossos irmãos hoje já desfrutam um pouco mais perto. Ó Senhor Deus, aumenta-nos a fé para suportar o dia mau. Abra nossos olhos, ó Deus, como o Senhor fez com os nossos irmãos e nossos servos no passado, para que possamos enxergar o Senhor ao nosso redor, diante dos inimigos. E são tantos. Ó Senhor Deus, obrigado por esta palavra que nos conforta e ao mesmo tempo nos exorta a vivermos em novidade de vida. Que a nossa esperança, ó Pai, não seja depositada neste mundo nem em homens, nem em vacinas, mas que a nossa esperança seja tão somente Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa oração. E fazemos isso, ó Deus, na simplicidade, pois não sabemos orar. E fazemos em nome de Cristo. Amém. Ficamos de pé para receber a bênção do Senhor. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa, que nos alcançou quando éramos ainda pecadores. Que o amor de Deus, nosso Pai, manifestado antes da fundação do mundo, nos escolhendo para ser seu povo, e o dom do Espírito Santo, repouso sobre este pequeno povo aqui presente, e sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra, que aguarda a tua vinda, agora e sempre. Amém.